declaro aberta esta mesa, cumprimentando o professor Aldaci pela sua importância. Tenho, então, a grande alegria, o grande prazer, a grande felicidade mesmo de reencontrá-la e passar a palavra à caríssima, querida professora Aldaci Rachid Coutinho para proferir a sua palestra sobre hermenêutica constitucional, direitos sociais e a visão do Supremo Tribunal Federal. Bom, boa tarde a todos. Quero iniciar fazendo os agradecimentos de praxe, dizer que, para mim, particularmente, é uma honra estar aqui nesse seminário, sobretudo sob dupla presidência, não é? Duas excelências, o que, de uma certa forma, me deixa um pouco constrangida, não é? Mas acho que isso só posso reputar não a nenhum grande mérito da minha parte, senão pelos laços de amizade que nos une desde muito. Eu gostaria também aqui de saudar todos os presentes, magistrados, professores, advogados, dizer que esse momento, eu acho que é um momento particularmente importante, não só para a escola, para a justiça do trabalho, mas, sobretudo, para o mundo do trabalho, porque o período de barbárie que nós temos vivenciado aí demanda uma união e a renovação de promessas que, no passado, e, sobretudo, 30 anos atrás, o povo brasileiro fez. Essa aposta nos direitos sociais, essa aposta no direito constitucional ainda demandam uma resposta. E é um pouco sobre isso que eu vou tratar. Eu tenho me dedicado, nos últimos tempos, embora em absoluta inatividade, o que já dá conta da minha idade, não é? Não só porque eu não comecei os 5 anos, mas eu já estou naquela idade em que a gente acrescenta uns 10 para acharem a gente bem conservada, né? Mas, de qualquer forma, não é? Como já dizia o Barão de Itararé, quem não tem o que fazer, inventa trabalho. Eu, como estou na inatividade, estou inventando ainda mais outras tarefas dentro do direito do trabalho, não é? Embora em períodos de desalento, eu ainda não desisti totalmente da pesquisa e, sobretudo, tenho me dedicado aí, nos últimos tempos, a manter um certo olhar e um pensamento crítico em relação à própria atuação do Supremo Tribunal Federal. Então, o meu recorte nesse seminário, que é um recorte sobre hermenêutica constitucional e direitos sociais, dá conta um pouco desta visão do Supremo Tribunal Federal. Eu me dediquei de uma forma mais intensa nos anos 2008 a 2018. Eu peço, desde logo, desculpas se, eventualmente, a minha fala acabar sendo uma fala um pouco mais digamos, intensa. Eu espero que se possa dizer, afinal, de direito do trabalho é sobre o Supremo, mas nem foi tão chato assim. Bom, então, impactada com as 3 décadas da Constituição da República e testemunhando certas posições destrutivas encetadas pelos legisladores, agasalhadas por parte da doutrina, que eu digo, cada vez doutrina menos, não é? E chanceladas, não raras vezes, pela jurisprudência no curso dessa longa história de desigualdades e exclusão, eu poderia sustentar que não há mais nada a dizer. Melhor, talvez, seria o silêncio, talvez um silêncio eloquente. Mas, afinal, será que a Constituição teria se tornado um significante vazio? Ecoa em mim um certo misto de ingenuidade e credulidade de um passado que nem foi tão glorioso assim, onde eu pensei, acompanhada dos que compartilharam um pensamento crítico, que o futuro pudesse ser diferente.
No entanto, mantendo uma postura mais equilibrada e mais serena no pensamento racional e na ação em tempos de um turbilhão de revelações de ódios, de ebulição de atitudes de intolerância e, sobretudo, dirigidas ao judiciário trabalhista, numa pauta de ataques ao direito do trabalho, eu preciso reconhecer, ao menos, que a Constituição, enfim, se apresentou como uma vitoriosa. Ela é uma sobrevivente. Refugiada, encontrou hospitalidade em todos os que, no cotidiano da vida, ainda mantêm viva a chama da esperança em uma mudança social. E para que a mensagem constante desta carta, que foi enviada em 1988, para que ela chegasse a todos os destinatários desse país, ali foram inscritos e escritos com tinta indelével, como significados e como signos semânticos, os direitos sociais como direitos fundamentais. Pode-se afirmar, então, entre nós, que para os brasileiros, os direitos sociais, eles se traduzem como sinônimos de direitos fundamentais sociais, o que significa que eles não são garantidos apenas no âmbito da legislação infraconstitucional ou nas leis ordinárias. Eles poderiam constar apenas da legislação infraconstitucional, da CLT, entretanto, uma certa sabedoria derivada, sobretudo, daqueles que foram egressos de ditaduras civis militares e que procuravam preservar a opção por uma república democrática, os direitos sociais previstos como direitos fundamentais, constitucionais, foram preservados como cláusulas pétreas, foram e são importante, imprescindível medida de blindagem. Nem a ousadia de um poder constituinte derivado terá o condão de aniquilar tais direitos. E hoje eu tenho certeza que, se assim não fosse, e se eventualmente, e volte e meia, há quem pense num poder constituinte originário, nós estaríamos diante de terra arrasada. Não se trata de uma causa perdida, não. Ainda que possam ser mantidos dormitando a eclosão dos direitos sociais em eficácia jurídica e efetividade social, é sempre uma possibilidade aberta na janela de todos os que mantêm uma postura positivista legalista, mas também dos justnaturalistas, ou até mesmo daqueles que agasalham qualquer teoria crítica. Nesse sistema jurídico, a sua realização, talvez, ela dependa muito mais de posturas proativas de todos nós, da coragem de cada um de nós, do que vieses filosóficos ou ideológicos. E nem será necessário adotar qualquer medida adstrita ao âmbito de um ativismo judicial. Ali, então, nessa Constituição da República de 5 de outubro de 1988, fruto de reivindicações, de lutas políticas, de lutas sociais, artigos como o artigo 6º e o artigo 7º ficam à nossa disposição, aguardando ansiosamente pela corporificação decorrente de uma hermenêutica constitucional. Aquele especial momento constitucional para sua significação na realidade concreta. Como pondera Bruce Ackerman, da Universidade de Yale, num livro intitulado Nós, o Povo Soberano, Fundamentos do Direito Constitucional, o papel do Poder Judiciário, então, sobretudo do Judiciário trabalhista, dada a sua competência constitucional, é o de preservar e materializar esses compromissos, esse compromisso do povo e para o povo, assumidos em momentos constitucionais, impedindo que política ordinária os subverta, evitando-se implementar uma mudança constitucional sem alteração do texto. Eis aqui o nosso calcanhar de Aquiles. Eis a responsabilidade assumida por todos nós. É certo que esse processo de construção e ressignificação do mundo dos textos gráficos na ordem constitucional não é exclusiva do Poder Judiciário. Porém, o aspecto da autoridade institucional e o reconhecimento desse locus privilegiado que ele encerra se constitui
o traço simbólico dos laços sociais, que é elemento importante de estabilidade democrática. Eu vou repetir. Constitui um traço simbólico dos laços que nos unem, dos laços sociais que nos tornam uma nação. É um importante elemento de estabilidade democrática. Isso porquanto os direitos sociais se constituem como imperativos da redução das desigualdades sociais na ordem capitalista. Eles pressupõem, além de um Estado democrático de direito, uma vertente de bem-estar social, que veio sendo paulatinamente construída desde a Revolução Industrial nas sociedades ocidentais e que nós não podemos ser cúmplices da sua destruição nesse momento. Os direitos não se consubstanciam em um dado, nem um criado, mas eles representam um eterno e contínuo processo de construção do qual nós todos fazemos parte. Nós fazemos parte como atores e como autores. Eles se constituem direitos implementados por meio do Estado e não em face deste, como só ia acontecer com direitos de defesa. Porém, por detrás da ideia de que seu gozo efetivo depende de políticas públicas sociais, das quais emanariam prestações materiais concretizadoras para sua realização, e surge mais recentemente, e sobretudo nas últimas décadas, uma barreira de vertente econômica que se apresenta como óbice. Ou seja, direitos não nascem em árvores, como indicou na sua obra o Flávio Galdino, ou direitos demandam custos, e nem é possível desconsiderar custos da litigiosidade e custos da litigância. Eis um legado negativo do pensamento crítico. Eis um legado contra o qual, representando uma falácia, nós temos que nos opor. E quando eu tenho um olhar às decisões do Supremo, é exatamente esse filtro que eu coloco intermediando a minha pesquisa. O direito é certo, ele não é neutro, o direito não é uno, o direito não se reduz à lei. Mas a abertura para a interdisciplinaridade, ou, se assim se quiser, para a transdisciplinaridade, sobretudo pelo viés econômico, tem se apresentado, para mim, no meu ponto de vista, como um obstáculo epistemológico no sentido bachelardiano. O envolvimento do poder estatal traz à lume uma ideologia econômica e uma concepção de Estado como elementos balizadores dos direitos sociais. Eis a nossa luta. Não raras vezes enunciados por falácias, como a de uma oposição meramente simplificadora e reveladora de um Estado ligado às ideias de atraso, anacronismo, e de um mercado correlacionado com modernidade e liberdade, estão presentes, sobretudo, nas decisões da mais alta corte desse país. Eu explico. De uma parte, não se pode negar que se constituem direitos subjetivos, diretamente aplicáveis, constitucionais, com eficácia horizontal e vertical, embora, eventualmente, de densidade mandamental variável. Exclui-se, desse modo, imediatamente, qualquer proposta de explicitação redutora a recomendações ou a projetos políticos, ou ainda restrito a valores éticos ou morais. Não há quem negue, então, a força normativa da Constituição, as suas regras, os seus princípios. De outra parte, a par da sua formulação e reconhecimento na ordem constitucional, situações jurídicas subjetivas encontram, no âmbito da concretização e em resposta às reivindicações, uma espécie de senões de viabilidade econômica que impediriam a justiça social. Isso é uma trapaça. O direito ao trabalho como um direito fundamental social, por exemplo, não poderia, está certo, em uma economia de livre mercado como a nossa, ser demandado diretamente do Estado. O Estado não tem um dever de criar empregos para todos os integrantes da população economicamente ativa, da classe trabalhadora. Ainda que se restringam direitos sociais ao campo de direitos objetivos, tomados como regra ou como princípio, encontrando-se positivados, impõe-se de toda ordem uma proteção ou uma tutela. De outra parte, a partir de então, as ingerências do capitalismo passam a gravitar em torno do direito com muito mais pressão,
criando uma frente cada vez mais ampla para opor uma espécie de reserva do possível. Ocorre que não há de se negar que cabe ao Estado, a partir da observância dos direitos fundamentais sociais, uma regulamentação jurídica de um mercado que não convive, não pode conviver com anomia, fixando, então, condições que permitem a exploração de mão de obra no trabalho subordinado e que vem chancelada para a extração da mais-valia. Apresenta-se, então, como reveladoras de um certo paradoxo, uma antinomia com a qual nós convivemos no direito do trabalho. Ele é, ao mesmo tempo, emancipador e libertador e conservador, conformista e explorador. Eu poderia pensar, quanto pior, melhor. Porque aí, se é terra arrasada, vamos tentar começar do zero. Mas o direito do trabalho ele tem esse papel, que é um papel importante e que deve ser mantido. As regras do jogo existem. Elas existem até para a concorrência das empresas e são, dessa forma, ditadas por interesses também do capital e não somente do trabalho. O Estado deve agir com o escopo de garantir a justiça social, realizando os direitos fundamentais sociais na observância de um avanço civilizatório que expressa o não retrocesso social. Não dependem só do Estado, mas originam-se prioritariamente dele. Não dependem só do Poder Judiciário, mas derivam dele como instância garantidora, ao se posicionar como uma espécie de contrapoder com vistas a implementar direitos ante omissões do Poder Legislativo na regulamentação por leis infraconstitucionais ou do Poder Executivo na ausência ou insuficiência de políticas públicas. Assim, minha primeira conclusão. Reconhecendo a historicidade dos direitos sociais, é que todo o processo de hermenêutica constitucional de direitos sociais deve partir, nesse tempo histórico, não tomado só num aspecto cronológico, da proibição de involução e de retrocesso social. Nesse momento, não significa que se acolha a visão de que existem dimensões ou que existem gerações. Eu sou contra essas classificações. Para mim, é imperativo reconhecer que há uma indivisibilidade de direitos. E, portanto, todos os direitos demandam custos. Todos os direitos demandam prestações positivas. Todos os direitos, talvez, em alguma circunstância e sob uma ótica, não demandem nenhuma prestação positiva do Estado. Não há nenhuma oposição entre liberdade e direito de propriedade e direitos sociais, mesmo num mercado não monopolista capitalista. Há, portanto, aqui uma proliferação de textos legais assegurados na ordem normativa vigente nessa perspectiva de universalização de direitos sociais. A era é de direitos, de fruição, de privilégios. Mas o nosso desafio, o desafio que se aponta, é superar a realidade da precarização das condições sociais, do desmantelamento da rede de proteção social, do agravamento da pobreza e do acirramento das desigualdades sociais e econômicas que nós somos testemunhas nesse momento. Nós temos que assumir essa responsabilidade social e temos que imputar deveres jurídicos. Em síntese, a falência não é da teoria dos direitos fundamentais sociais ou do constitucionalismo, nem da democracia. A falência gravita em torno dos compromissos republicanos que nós assumimos e que nunca conseguimos efetivar, da insuficiência da supremacia do interesse público, dos parâmetros de justiça e igualdade que deveriam guiar ou devem guiar todas as nossas decisões. A carência de concretização não é a comprovação de excessos de direitos, temos direitos demais. Não, nem a sua proliferação. Por quê? Ao contrário, na gramática dos direitos, a ausência deles é que faz surgir a necessidade de mais direitos para cobrir e suprir a sua falta. Por exemplo, se todos nós tivéssemos moradia, que razão teria para inscrever um direito fundamental à moradia, se todos nós temos moradia? O mesmo sucede com o trabalho. Uma segunda conclusão, então, eu aponto para a insubsistência de qualquer pauta de exclusão de direitos que supostamente seriam excessivos como pressuposto para a melhoria das condições de efetividade e de bem-estar social.
O cerne da questão, então, é compreender que direitos estão previstos exatamente na medida da necessidade de se superar essa falta, esse buraco, esse vazio. Quanto mais direitos são criados, mais nós percebemos que a realidade social e econômica que subjaz é de carência e vulnerabilidade, e que não seriam e não serão superadas pela redução de patamares de tutela. É certo que a mera inscrição na órbita de elenco de direitos e o seu reconhecimento como regra e, portanto, como norma, não é suficiente para alterar a realidade. Senão, o que vai alterar são os comportamentos em conformidade com as diretrizes constitucionais colocadas em potência. A terceira conclusão, então, é que na hermenêutica constitucional dos direitos sociais, a posição de responsabilidade significa, para cada um de nós, um comprometimento com a busca da superação da vulnerabilidade através da sua maior efetividade. O não comprometimento com a melhoria da condição social pela sociedade, de sorte a assegurar a todos uma existência digna, naquilo que pressupõe um mínimo existencial, com renda pelo trabalho ou seguridade social, incluídas as perspectivas da previdência e da assistência social, não acarreta o apagamento dessa vulnerabilidade, nem a sua invisibilidade, senão ataca ferozmente, então, a referência fundadora dessa modernidade democrática. Como diz Vera da Silva Telles, em outros termos, ao se fixar nas evidências a perda e a impotência dos direitos sociais, há o risco de demissão do pensamento, para não dizer da ação, por conta de uma espécie de aprisionamento do próprio presente, sem abertura para um campo de possíveis. Se assim for, uma discussão sobre direitos sociais não poderia mesmo ir além de uma justa indignação contra a miséria do mundo. E, então, a repetição do discurso sociológico que explica a ordem das suas causalidades e determinações. Aqui, mais uma conclusão. Os laços sociais, onde eles não se estabelecem pelo simbólico, e aqui eu relembro a importância da autoridade do Poder Judiciário como expressão desses laços sociais. Onde os laços sociais não se estabelecem pelo simbólico, se perfazem no real da violência, a que todos nós estamos sujeitos, com efeitos devastadores, inclusive para o próprio capitalismo. A vulnerabilidade se traduz, fora dos marcos do direito, em atos de violência real. A questão social, ela surgiu em pleno florescimento do capitalismo industrial, lá no século XIX, pelas contradições geradas com o incremento da pobreza da classe operária. Nós ainda temos uma questão social a ser resolvida. Os direitos fundamentais sociais dos trabalhadores são reguladores e termômetros dessa vida em sociedade. E o direito serve de interlocutor para que o silêncio possa ser rompido e as vozes possam ecoar em reconhecimento desses direitos, nem que seja apenas para dar visibilidade. Eu quero buscar os meus direitos. Para isso, eu preciso ter direitos e eu preciso ter um lugar onde eu possa, eventualmente, encontrá-los. Quando, finalmente, os trabalhadores defendem os direitos do trabalho, eles abrem uma disputa sobre o que se entende ou pode se entender sobre modernização e modernidade. Ao colocar em pauta contra o primado de uma racionalidade instrumental no mercado para a qual os direitos aparecem no registro dos custos e ônus a serem eliminados, a exigência de uma regulação das relações de trabalho mediadas por categorias, também elas em disputa, de equidade e de justiça. É sob esse prisma da dimensão transgressora da palavra que se pode, talvez, avaliar o efeito devastador da corrosão dos direitos em curso nesse país. O projeto conservador, que já se traduz em práticas reais, no qual a neutralização da dimensão ética da justiça e da igualdade, em nome de critérios, supostamente, de eficácia e racionalidade técnica da economia, passa pela imposição de uma ordem pública subtraída das esferas políticas de representação e interlocução. Eis aqui
a mais importante responsabilidade dos intérpretes e a atribuição primeira da hermenêutica constitucional. Aqui eu vou começar a fazer algumas incursões e lembranças do Supremo Tribunal Federal. A primeira, em homenagem à ministra Rosa Weber, que no voto da DIN 1923, que teve como relator o ministro Aires Brito, em julgamento de 2015, explicitou o papel do Supremo Tribunal Federal na interpretação da Constituição, ressaltando o seguinte, abre aspas, por outro lado, dizia ela, também não posso esquecer, e até comentava há pouco, o que todos entendemos, que a Constituição é viva. A Constituição é aquilo que o Supremo diz que é, a interpretação que confere ao texto constitucional. Fecha aspas. Ok, mas então, o que o Supremo diz que a Constituição diz hoje? E eu vou dizer uma coisa a vocês. Até 2014, era garantista. Depois de 2014, houve uma substituição do paradigma da racionalidade econômica da eficiência, que tomou conta daquilo que antes era ocupado por uma racionalidade jurídica da legalidade. Isso é uma trapaça. A interpretação procedida pelo Supremo tem efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Judiciário. Está certo. Afastando-se qualquer outra possibilidade de sentido atribuído àquele específico texto gráfico analisado. Correto. Então, temos que enfrentar essa temática. A hermenêutica ela não é um método de descoberta da verdade. A verdade não está nas bocas dos ministros do Supremo, muito embora eles dizem que a Constituição é o que eles dizem. A extração desta essência em termos de sentido não é a busca da vontade. Nem o intérprete se posiciona diante da Constituição, como já referido ainda hoje, como la bouche qui prononce les paroles de la loi. Devemos afastar de plano esse caráter puramente mecanicista e de apagamento do sujeito. Nós não podemos apagar esse sujeito que se faz presente no processo hermenêutico. Há sempre uma pré-compreensão que o envolve no processo de interpretação. Por tal, eu lembro de Wittgenstein. A extensão do meu mundo é o tamanho das minhas palavras. E eu só posso dizer o que eu posso pensar. E eu só penso o que eu conheço. Só nos resta estudar. O controle de constitucionalidade, concentrado ou difuso, por exemplo, é apresentado por meio, supostamente, de, entre aspas, técnicas de decisão. Eles têm o objetivo, o escopo de operar a fiscalização abstrata e concreta de constitucionalidade, que ganhou um reforço porque a Lei 9.868 de 99 agasalhou, dentre outros, as ADINs e as ADCs no seu artigo 28, parágrafo único. Mas isso não é mero tecnicismo, isso não é puro método, está incorreta qualquer apreciação feita sob essa ordem. Os textos gráficos, dada a autonomia do mundo do texto, têm seus significantes projetados pelo intérprete. O texto, enquanto se traduz em norma, é o espelho do intérprete. Eles estão sempre carregados de ideologia. E ideologia, enfim, temos todos. Todos precisamos de uma ideologia para viver. No caso, a atribuição de sentido deve levar em conta o escopo de garantir, primeiro, o primado da Constituição na ordem jurídica, segundo, sua função normativa, terceiro, a preservação da ordem constitucional com a máxima efetividade e concretização, quarto, a conservação da legislação infraconstitucional, evitando que seja declarada inconstitucional, assegurando, se possível, segurança jurídica pela preservação ante a presunção de constitucionalidade. Então, estamos muito bem, obrigada. Acho que não. Eu até usaria uma metáfora, que já usei outras vezes, de Dante, dizendo, quem quer adentrar as portas do inferno, deixe fora todas as suas esperanças. Nós só podemos contar, como foi referido, e podemos contar, sobretudo, como foi referido ainda hoje, no controle de constitucionalidade difuso. Essa é a minha aposta, é por aí que eu abandono o meu desalento, entregando a cada um de vocês, integrantes do Judiciário Trabalhista, as minhas apostas na mudança
e na emancipação da classe trabalhadora. Pois bem, interpretação conforme a Constituição, disse, aplicaria na hipótese de regras polissêmicas, isto é, que ensejam e dela resulta uma multiplicidade de possibilidades nesse sentido. Entendam, todos os textos gráficos demandam interpretação. Todos os textos gráficos devem partir da interpretação de duas ideias. Primeiro, a dignidade da pessoa humana, que não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. Segundo, o princípio da proteção, que não foi abolido dos marcos do sistema das relações de trabalho. Não há, propriamente dito, uma atividade criadora de regras e princípios, ou inovadora, como se o intérprete substituísse ao legislador. Se, de uma parte, o texto gráfico institui uma moldura, um limite, pois não é possível dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa, por outro lado, sempre se revela como plurissignificativo. Toda a interpretação da legislação infraconstitucional é e deve ser conforme a Constituição. Não há nenhum processo hermenêutico que não seja constitucional, ainda quando não enfrente diretamente a Constituição, porque o silêncio é eloquente. Quando eu nada digo, eu digo que ele está em conformidade com a Constituição. Toda e qualquer interpretação, excluindo-se qualquer significado que restrinja ou apague a regra ou o princípio inserido na Carta, deve ser levado adiante nessa perspectiva. Assim, a opção de sentido deve ser a que mais se compatibilize com o texto constitucional, portanto, a mais favorável àquilo que representa o próprio objeto do direito social. E não há nada mais importante em termos de direitos sociais do que o próprio trabalho. A declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, cujo melhor exemplo, eu vou dizer a vocês, é aquele da DIN 1946, que foi de relatoria do ministro Sidney Sanches, que foi julgada lá atrás, em 1999. Naquela, o Supremo afastou o teto de pagamento de benefícios previdenciários previsto pela emenda constitucional para o salário maternidade. Lembramos todos. Tempos mais gloriosos. O ponto nevrálgico hoje é que a mutação constitucional informal, opaca e silenciosa está operando marcas de mudança nesse paradigma da racionalidade que eu fiz referência, mudando o significado da própria Constituição, sem que isso represente um poder constituinte derivado. Essa mirada ao Supremo, ela tem, então, para mim, essa ótica, que é uma ótica de uma espécie de denúncia e, quem sabe, um apelo para que as coisas possam mudar. E não gosto muito de números também, mas vou trazer apenas alguns exemplos para terminar a minha fala. Primeiro, das 56 súmulas vinculantes, só 3 versam sobre questões que envolvem, de algum modo, o trabalho. Um olhar mais atento me leva à conclusão de que, na verdade, sobre trabalho subordinado ou direitos fundamentais sociais dos trabalhadores, não há nenhum. A súmula vinculante 4, que eu poderia lembrar, trata da proibição de vinculação do salário mínimo como fator de indexação. As súmulas vinculantes 23 e 53 ficam competência da Justiça do Trabalho. A súmula vinculante 40 restringe a cobrança de contribuição confederativa apenas aos sindicalizados. De direito individual e material do trabalho, nem uma palavra. Omissões constitucionais foram declaradas apenas 2 vezes para a mora do Poder Legislativo em matéria afeta ao trabalho. Primeira, em torno do direito constitucional de greve, ao julgar 3 mandados de injunção impetrados em que se postulava fosse garantido aos filiados dos sindicatos autores o exercício do direito de greve, previsto onde? No 37, inciso 7º da Constituição da República. Então, no final das contas, também não é sobre trabalho subordinado. Segundo, o Supremo enfrentou 5 mandados de injunção, a omissão do Poder Legislativo na regulamentação do aviso prévio proporcional que está previsto no 7º inciso 21 da Constituição, julgando procedente e declarando a mora legislativa. Essa mora já foi purgada e, com a edição da Lei 12.506 de 2011, já temos uma regulamentação do aviso prévio proporcional. Assim,
Conforme esse estado da arte do Supremo, em consonância com as decisões emanadas, não há nenhuma omissão legislativa no que diz respeito a trabalhadores subordinados. Estaríamos no melhor dos mundos. Terceiro, diante de 3 teses de repercussões gerais adotadas, vamos pontuar. 2 primeiras se referem a servidores públicos da administração pública, 1 alude empregado fora dos limites contratuais do espaço público, embora com um viés hermenêutico distanciado do próprio princípio reitor do direito do trabalho. Tese 131, despedida imotivada de empregados de empresa pública. Tese 191, trata do recolhimento do fundo de garantia na contratação de servidor público. Tese 152 trata de renúncia genérica a direitos mediante adesão do plano de demissão voluntária, e eu vou voltar a esse ponto, porque ele é muito exemplar. Quarto, uma pesquisa de jurisprudência no Supremo, no seu site, aponta agora para 2.160 acordos em matéria trabalhista, 15.151 decisões monocráticas, 655 decisões da presidência, 98 com discussões e repercussão geral. Poderíamos estar muito bem, obrigada, mas não estamos. Dos 98 recursos com repercussão geral reconhecida ou negada, relativos a essa década, 2008-2018, só 38% envolvem discussões diretamente relacionadas com o direito do trabalho, no modelo do emprego, sendo que os outros recursos, por exemplo, 61%, apenas gravitam em torno do artigo 7º da Constituição, mas não têm uma pertinência direta com o problema dos contratos individuais do trabalho. E aí eles versam sobre temáticas as mais variadas, inclusive terceirização, prescrição, direito adquirido, contribuição assistencial, indenizações, por exemplo. Também vamos notar que as mesmas questões encontram-se em recursos que não foram reconhecidos repercussão geral, as mesmas temáticas, sobretudo prescrição, mas também negociação coletiva, descanso, indenizações. Algumas decisões me impressionaram, porque elas estão filtradas como se fossem direitos fundamentais sociais dos trabalhadores, particularmente 2 que dizem respeito ao DPVAT, ou penhorabilidade de bem de família de fiador de contrato de locação. Então, elas estão referenciadas pelo Supremo como se fossem questões afetas ao direito dos trabalhadores. Bom, relatoria de 50% das repercussões gerais em matérias trabalhistas estão ou estavam, não é, nas mãos de 3 ministros. Ou seja, 19 dos 38 recursos estavam concentrados em 3 ministros. Adivinhe, Gilmar Mendes, 8. Ricardo Lewandowski, 6. E Teori Zavascki, 5. Dependemos, não é, das mentes sábias, não é, dos vivos, não é, ou dos que sobreviveram e estão no Supremo. Nos últimos 10 anos, direitos fundamentais dos trabalhadores foram sendo solapados. Nós achamos que a destruição do direito do trabalho, o desmantelamento e a precarização é algo que parece ter tido uma ruptura cronológica com a reforma trabalhista, mas eu vou dizer a vocês que era uma morte anunciada. Vou dar alguns exemplos para terminar a minha fala. Primeiro, prazo prescricional para cobrança de valores correspondentes a depósitos não realizados e não diferenças de recolhimentos do fundo de garantia. Bom, aí eu vou me dar o direito de ler um pedacinho, desculpem se isso for cansativo, só para que vocês percebam as razões de decidir. Abre aspas. Ministro, não é? Relator, o princípio da proteção do trabalhador, não obstante a posição central que ocupa o direito do trabalho, não é apto a autorizar por si só a interpretação defendida por alguns doutrinadores e tribunais, inclusive do Tribunal Superior do Trabalho, segundo a qual o artigo 7º, inciso 29 da Constituição, estabeleceria apenas prazo prescricional mínimo a ser observado pela legislação ordinária, inexistindo óbice a sua ampliação com vistas à proteção do trabalhador. Ou, a partir de então, no mesmo acordo,
O princípio da proteção do trabalhador não pode ser interpretado e aplicado de forma isolada, sem a devida atenção aos demais princípios que formam a ordem constitucional. De fato, previsão de prazo tão dilatado para ajuizamento de reclamação contra não recolhimento de fundo de garantia, além de se revelar em descompasso com a literalidade do texto constitucional, atenta contra a necessidade de certeza e estabilidade em relações jurídicas, princípio basilar da nossa Constituição e razão de ser do nosso próprio direito. Portanto, através de uma interpretação literal, adotou-se o seguinte, abre aspas, nesse ponto, que com tais referências à legislação ordinária, não se está a defender a submissão do Supremo à interpretação conferida ao texto constitucional pela lei, mas apenas a demonstrar que o Fundo de Garantia, uma garantia institucional e direito fundamental, possui conformação legislativa, marcadamente normativo, apta a afastar toda e qualquer tentativa de se atribuir uma interpretação outra que não a extraída da sua literalidade. Segundo exemplo, ministro Luiz Roberto Barroso, entendam, não é, são todos meus amigos, não é, isso não é uma crítica acadêmica às decisões, e não pessoais. Num julgamento 2015, recurso extraordinário 590.415, apreciou matéria afeta a planos de demissão voluntária. Bom, razões de decidir, ordem econômica e incentivo que sustentam, então, essa decisão. Abre aspas. Os planos de dispensa incentivada permitem reduzir repercussões sociais das dispensas, assegurando àqueles que optam por seu desligamento da empresa condições econômicas mais vantajosas do que aquelas que decorreriam do mero desligamento por decisão do empregador. Os planos de demissão voluntária surgiram na década de 80 como recurso pelo qual as empresas procuram sobreviver aos efeitos da globalização, optando pela redução de custos com o pessoal como alternativa emergencial para tornarem-se mais competitivas. Quando faço referência a uma racionalidade econômica da eficiência e aos custos, são essas razões de decidir que estão pautando. Além disso, ele faz referência, abre aspas, a uma modernidade cívica do trabalhador. Abre aspas. A concepção paternalista que recusa à categoria dos trabalhadores a possibilidade de tomar as suas próprias decisões, de aprender com seus próprios erros, contribui para a permanente atrofia de suas capacidades cívicas e, portanto, para a exclusão de parcela considerável do debate público. Não socorre a causa dos trabalhadores a afirmação constante do acórdão do TST, que uniformizou o entendimento sobre a matéria, de que o empregado merece proteção, inclusive contra a sua própria necessidade ou ganância. Não se pode tratar como absolutamente incapaz ou inimputável para a vida civil toda uma categoria profissional em detrimento do explícito reconhecimento constitucional da autonomia coletiva. E segue. No mundo globalizado, diz o ministro Marco Aurélio, tem-se a integração do Brasil. O Brasil não pode ficar na contramão desse mundo globalizado. E agrega o ministro Lewandowski. Hoje é uma tendência mundial e o Brasil não pode se colocar à margem dessa tendência, que é a autocomposição dos conflitos. Pois bem, essa interpretação leva a uma posição assente no Supremo hoje, que é o que é moderno. Extraído dessa decisão, moderno é pacta sunt servanda. Bom, ainda o ministro Ricardo Lewandowski, nesse acordo. Não se trata de um contrato individual de trabalho em que o trabalhador precisa ser protegido. Aprendemos na escola que, nessa situação, ele é hipossuficiente, considerada a relação de trabalho em que se encontra, na qual a empresa, evidentemente, tem todas as forças para compeli-lo a agir contra a vontade, eventualmente. Mas eu tive a oportunidade de dizer, outro dia aqui, no saguão dessa Suprema Corte, por ocasião em que se lançava uma revista, que no ano de 2014 o CNJ chegou à conclusão que tramitam no Brasil 95 milhões de processos. Hoje, considerada essa progressão geométrica de processos que vivemos, evidentemente estamos diante de uma missão impossível,
porquanto contamos com apenas 16.500 magistrados federais, estaduais, trabalhistas, eleitorais e militares. Isso acontece no mundo todo e no Brasil. Estamos estimulando isso. Existem formas alternativas de composição e de prevenção de conflitos, arbitragem, mediação e conciliação. Isso precisa ser incentivado. Isso está acontecendo. Bom, terceiro caso. No caso dos bombeiros, em regime de trabalho 12 por 36, me chamou a atenção, sobretudo, não é, manifestações do ministro Marco Aurélio e a ministra Carmen Lúcia, que eu vou trazer aqui, porque talvez possam ser úteis, não é? Diz o ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência me permite? É um regime, inclusive, mais favorável, porque acaba com o prestador de serviços cumprindo carga semanal não de 44 horas, mas de 36, portanto, menor. Trata-se de brigadista, que não atua de forma contínua, ficando de plantão. Não vejo como possa a categoria profissional sustentar algo contra essa regência. E aí, caso eu pudesse, como ministro do Supremo, optaria pelo regime de trabalho de 12 por 36. E aí a ministra Carmen Lúcia responde, tem que combinar com os jurisdicionados. Certo? Bom, ainda. Vejam, trabalho artístico infantil. A autorização pela Justiça do Trabalho seria praticamente uma tragédia, não é? A urgência para se apreciar questões que envolvem trabalho no Supremo Tribunal Federal depende do elenco, depende do enredo. E foi assim que o ministro Marco Aurélio, sob a alegada urgência, ante, abre aspas, a grave insegurança jurídica concernente à concessão de alvarás para a participação de menores em representações artísticas, circunstância que tem acarretado instauração de conflitos de competência e a dificuldade de inclusão de menores em programas artísticos, resolveu apreciar esta questão. Mas cadê a urgência em torno da Convenção 158 da OIT, na ação direta de inconstitucionalidade, que fora distribuída em 19 de junho de 1997, e que está com o ministro Dias Toffoli no mais recente pedido de vista desde 14 de setembro de 2016. Enfim, eu diria a vocês assim, contextualização histórica, componentes científicos, preservação da preferência in dubio pro legislatore, pensamento possibilista, análise de custos, essas interpretações que foram dadas, estão sendo dadas pelo Supremo Tribunal Federal, elas não se colocam como aquilo que eu reputo como uma interpretação, um processo hermenêutico realmente constitucional. Porque não é interpretar conforme a Constituição, é interpretar conforme os parâmetros constitucionais que se colocam como um pacto social, como a expressão do povo brasileiro que, através dessa ordem jurídica, apostou em justiça social e erradicação da pobreza. Assim, o que, para terminar, finalmente, não é o que eu aponto para o futuro. Em tempos de alteração da consciência da classe trabalhadora pela assunção de culpa, de mecanismos de cooptação dos interesses do trabalho pelo capital, de enfraquecimento de movimentos reivindicatórios, a atuação do Estado por todos os seus poderes, desponta como imprescindível na defesa e na proteção. Não se justifica pela fraqueza diante do craquelar das organizações coletivas, pela ignorância dos direitos, pela insuficiência de recursos, mas pela simples razão de humanidade por sobrevivência. Eis a ética apontada por Hans Jonas. Faça com que, depois de você, nas suas decisões, ainda exista humanidade. Obrigada.